Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast aqui no Colégio Dom Pedro II e, como eu disse anteriormente, nós estamos trazendo os temas, né, que serão falados durante a nossa 25ª Feira Cultural, que vai acontecer no dia 20 de outubro, agora no próximo mês, a partir das 8 horas da manhã. Todo mundo convidado a dar uma passadinha aqui na escola e visitar os estandes dos nossos alunos que estão se dedicando, que estão pesquisando, que estão se preparando para fazer uma bela feira, certo, meninas? Certíssimo. E hoje eu estou aqui com duas alunas do ensino médio, acho que é o primeiro grupo do ensino médio que vem aqui, e eu vou deixar elas se apresentarem e falar um pouquinho, e falar o tema que elas vão abordar na nossa feira cultural. Tudo bem? Oi, meu nome é Natália, eu sou do segundo B. Natália. Meu nome é Fernanda e eu também sou do segundo B. E a gente vai falar sobre a poluição marinha. Legal, então olha que tema bacana, poluição marinha, um tema super atual, né? Muito falado aí em todos os países, né? Existe aí até uma tentativa, né, de um trabalho em conjunto para fazer a limpeza dos oceanos. Sempre. Acredito que vocês tenham estudado um pouquinho sobre esse assunto. E se vocês puderem falar por que vocês escolheram esse tema, eu já sei por que elas escolheram, né? E vai explicar um pouquinho para o pessoal como vocês chegaram nesse tema. Olha, primeiro a gente começou a nossa aula de empreendedorismo, que a gente tem à tarde. Muito boa. Legal. E aí, Então, começou na aula de empreendedorismo. Eu vou pedir para falar um pouquinho mais alto, Natália, porque a gente está com intervalo, e aí pode ser que o som dê uma sumida, né? Beleza. Na sua voz, tá bom? Você consegue? Sim. Então vai, vamos lá. Então, a gente começou Ótimo. na aula de empreendedorismo a pensar sobre um problema que acontece no nosso dia a dia. E a gente pensou sobre como acontece na poluição marinha e como isso afeta não só nós, mas todo o nosso planeta. E então a gente pensou numa ideia, o que acontece? Qual o problema? É o plástico, principalmente plástico. O plástico. Por exemplo, no Brasil, 3,4 milhões de toneladas de plástico são colocadas todos os anos nos oceanos e isso é um problema muito grave. 3,4 bilhões. Milhões de toneladas. É muito plástico. Só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Nossa, se for então fazer um cálculo mundial, vai embora. Passa. Nossa, a gente nem imagina, né? Milhões de toneladas. Sim. E tem um fator agravante, algo que, putz, esse talvez seja um problema principal do descarte. Existe uma indústria que descarte mais, ou é o ser humano mesmo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, muita gente recicla, apesar de ser pouca porcentagem da população, muita gente ainda recicla. Só que as pessoas acham que estão reciclando, porque só 3% desses recicláveis realmente são reciclados. O resto acaba que é descartado de forma errada, não por conta dos seres humanos, mas por causa das empresas, e vai para o mar ou para os lixões, etc. Então é muito um conjunto, não é só a gente, mas também é as empresas, é o pessoal também, é tudo. Certo, então assim, a gente vê várias campanhas de reciclagem, mas na verdade isso só representa 3%, é isso? 3%. É muito pouco, né? Muito pouco. Daria para fazer muito mais, Com certeza. né? Mas o que falta, talvez? Mais empresas reciclando, mais seriedade, talvez, por parte da população, das empresas, enfim, que é um número muito grande, né? Essa questão do descarte do lixo, que só 3% é reaproveitado. Só 3%, é isso? É muito pouco, né? Infelizmente, a maioria das empresas só pensam no lucro. Elas não visam a sustentabilidade, que devia ser algo necessário. Não só porque, tudo bem, elas comercializam algo, mas elas vão pensar também como elas vão descartar o que elas usaram. Mas, infelizmente, não é isso que acontece atualmente. Muitas vezes por falta da fiscalização. Sim.
Sim. E não acontece isso. Tá. Talvez algo mais rígido, ou para a população uma conscientização melhor, uma divulgação do problema que causa nos mares. Uhum. Até porque também, por exemplo, a gente percebeu esse ano que o verão foi tudo uma bagunça, não teve nada muito definido. Sim. Isso está acontecendo por causa que a gente está matando o meio ambiente. Só que Sim. ninguém tá muito que se importando para isso. Preocupado, a gente né? só está preocupado com o quê? Hoje tá muito quente. Sim. Mas ninguém tá preocupado realmente com o problema por trás disso. O porquê que tá acontecendo isso? Vamos priorizar, conhecer o que está causando isso e resolver. Porque isso é um problema, é uma recorrência que está acontecendo. Legal. Então, E aí que vocês entram. isso. Essa parte de conscientização, mostrar os números para as pessoas, como fazer uma reciclagem adequada para dar certo, como fechar o ciclo. É aí que vocês entram, é isso? Sim, a gente vai falar sobre a consciência, conscientizar sobre a atual situação, né? Principalmente aqui no Brasil, porque como a gente falou, é muita coisa só aqui no Brasil, né? Mas também a gente vai falar sobre a importância do ecossistema aquático. Porque a gente Legal. sabe que é de extrema importância. Pro planeta Terra. Com certeza, sim. E tem muito impacto Demais. do que acontece embaixo da água, vamos falar assim, com os seres humanos. Até porque a maioria do oxigênio que a gente tem é por causa das algas. Então, Olha só. bastante. Quer dizer, se as algas começarem a morrer, a gente fica sem oxigênio. Principalmente, né, por causa das algas. Sim, que coisa. Eu acho que eu vi um documentário uma vez que falava das correntes marinhas, que batia lá nas cordilheiras, alguma coisa assim, que formam o que a gente respira aí, passa pela Amazônia. Então, é isso, não é? Mais ou menos isso? Super legal. O documentário começa assim, acho que é até o Will Smith que apresenta. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu acho que eu já assisti. Eu posso até compartilhar com vocês depois. É muito legal, porque ele já começa o documentário falando disso. Que, na verdade, o ar que a gente respira são as correntes marinhas, provavelmente vem da alga, que aí formam como se fosse ele é levado para as cordilheiras, e aí das cordilheiras forma a chuva, e as chuvas... Nuvens. E as nuvens, isso, forma as nuvens, que aí chove lá na Amazônia, que daí, é um negócio maluco, cara. Você fala, caramba, né? Que legal. E acredito que deve ter muita curiosidade, né, dentro desse assunto que vocês estão trazendo, né? E aí, mas existem órgãos também nacionais, ou ONGs, que fazem um trabalho bacana. Se chegaram a ver alguma coisa assim, algum projeto, alguma coisa que fala, putz, isso aqui se destaca, está se destacando. Se você quiser fazer algo bem feito, você pode ir, né, nessa ONG. Tem alguma coisa que vocês viram? O principal que a gente viu mesmo, acho que todo mundo conhece aqui, que é Eu ia falar daqui a pouquinho, né, da tartaruga, né, que ela acho que representa. De tudo. E, aliás, olha que interessante, a gente contatou o Projeto Tamar, né, pra gente ter algumas informações, e eles nos enviaram uma apostila do Projeto Biomar, que é uma rede, assim, que tem o Projeto Tamar, da Baleia Jubarte, assim. Olha! Eles mandaram a apostila deles pra gente, tá? A gente tem todo Legal! Nossa, parabéns aí pelo empenho, viu? Muito legal. Ó, não deixem de visitar aí o stand das meninas. Qual que é o número de stand? 17. Stand 17, tá? Na nossa dia 20 do 10, na nossa feira cultural. Projeto super legal aí, né? Poluição marinha, as meninas aí estão caprichando. Me conta um pouquinho mais então. Então, me conta um pouquinho a história, por que da tartaruga e os efeitos contrários, né? Por conta do plástico, o que acontece com a tartaruga, que vocês me contaram um pouquinho nos bastidores, o que acontece? Então, basicamente, quando o plástico, uma sacolinha plástica, ela tá no mar, ela vai ter a aparência de uma água viva. E, Certo. como a gente sabe, a tartaruga ela se alimenta de uma água viva. Então, quando ela olha, quando ela olha mais ou menos aquele plástico, ela vai chamar que é uma água viva, vai comer, vai engolir e isso vai acabar com ela. Com a saúde dela, pode ser que ela até morra por conta de asfixia. Então, por conta disso, a gente pensa não só na tartaruga marinha, porque 88% da vida aquática é prejudicada por causa do plástico, mas principalmente a tartaruga.
Sim. A escolher ela como nosso símbolo, assim. Sim. Se nossa- sensibilizaram com a história dela e ela representa bem a questão do plástico, da poluição marinha, porque a maior poluição é o plástico Sim. e automaticamente o plástico é o que mais mata, vamos falar, a tartaruga, e aí ela virou o mascote, então, do tema do stand 17, é isso? Mas sabe o que é mais interessante ainda? É. Que a gente trouxe a tartaruga aqui como nosso objeto para nos representar, mas o que na verdade está nos representando é algo do nosso dia a dia. Aqui, ó. A garrafa plástica. Garrafa forte. Por quê? Não percebe. A gente usa tanto, assim. Todos os a gente dias. não percebe o tanto que a gente usa. E como eu disse, mesmo que a gente recicle, só 3% realmente reciclado. Certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente pode usar, por exemplo, shampoos em barra, sabe? Eles duram 3 vezes mais. 3 vezes mais. Condicionador em barra. Sabonete em barra também, porque tem muita gente que compra aqueles de saquinho, sabe? Então a gente pode estar aí repensando algumas atitudes do dia a dia, porque o plástico é muito recorrente, a gente não percebe o tanto que a gente usa ele, o tanto que ele é poluente mesmo. Entendi. E, por exemplo, quando eu tava vindo no caminho da escola, eu vi uma garrafinha bonitinha, sabe? Que parece que as pessoas usam essa garrafinha pra ir pra academia e tal. Sim. Uma garrafinha dessa na rua jogada, então a gente pensa que ele não vai pro lixo. Às vezes não vai. Não vai. Às vezes vai acabar na rua, vai ser jogado no esgoto. Um rio, vai cai pro no rio, com certeza. E aí que começa todo o problema, Todo ciclo. o ciclo de desembocar depois nos mares, né? E é o que você falou, isso aí tá, ainda mais esse calor que a gente tá tendo, né, gente? Né? Demais. Demais, e todo mundo com garrafa na mão. E eu percebi que essa prática de fazer garrafa para academia, né? Isso aí aumentou mais ainda, né? A produção do plástico, ela tá assim, cada vez maior, substituindo até outros componentes do nosso dia a dia, outros objetos do dia a dia. Hoje tudo é feito de plástico. Sim. Né? A gente vai fazer um parque novo agora para as crianças, é plástico. É plástico. É um plástico que você põe a mão, nem parece tão robusto que ele é assim, né? Mas é polipropileno, né? É plástico. Né? Então hoje tudo que a gente pega aqui é feito de plástico, né? Então, com certeza, esse talvez seja o maior problema, né? Da poluição mesmo, né? E, bom, mas que legal, adorei. Tem alguma curiosidade a mais que vocês queiram falar aí pro pessoal? Olha, no nosso stand a gente não vai falar somente sobre o que ele causa, mas sim como a gente pode renovar ele e reutilizar. Legal. E também a gente vai trazer uma solução para esse problema, né? Que seria Olha. o Joker. Eita, bom, então vamos falar um pouquinho, para quem não conhece também, esse é do curso de empreendedorismo que nós temos com os alunos dos segundos anos, né, do ensino médio, e elas começaram com uma ideia lá, a ideia da empresa delas, do projeto delas, da startup delas, Sim. Virou o Joker, que é o nome, né, do projeto. Explica um pouquinho então sobre o Joker aí pro pessoal, Natália, Fer, fica à vontade. Pode. Então, o Joker começou como a Natália iniciou aqui o podcast, a gente pensou num problema atual. A gente pensou assim no plástico. E coincidentemente, a gente estava escrevendo assim no papel. E acabou que rasgou um pouquinho, né? A gente pensou, é um problema. Plástico também é um problema no mar. Como que a gente vai juntar os dois e pensar nisso? A gente pensou bastante assim. Por que a gente não faz um papel à base de plástico? O que é muito difícil. Mas Sim. a gente faria basicamente o quê? A gente pegaria o polímero do plástico, né? A gente transformaria ele num polímero semelhante ao de um papel. E assim a gente colocaria alguns sais minerais, etc., algumas reações ali, e assim formaria um papel muito mais resistente, à prova d'água, e seria mais barato também por conta de tudo ser reciclado. Então a gente trouxe esse projeto para a nossa atividade cultural que a gente achou que tem super a ver com o nosso tema, né? Que Já legal. é uma solução para a poluição dos mares. Muito legal. Estão trazendo até uma possível solução. Quem sabe não passam alguém que acredite nessa parceria também, que é do ramo do plástico. Falar, não, vamos tentar fazer virar realidade aí esse papel de plástico, né? E ele ser utilizado. E aí faz sentido aí cada vez mais tirar do mar, que reciclar, fazer virar
virar um recurso do dia a dia para as pessoas, né? Que é o papel que a gente tanto usa, né? Sim. E ele não molha e não rasga. Sensacional. Até porque a gente pesquisou, até tem algumas empresas que trabalham com mais ou menos embalagens, usando essa ideia, mas não exatamente papel mesmo. Então seria interessante a gente começar com essa iniciativa. E bem desafiador também. Muito. Mas tudo que é desafiador é transformador. Sim. Bom, muito legal, adorei o bate-papo. Como que chama a tartaruga? Ranguinho. Ranguinho. Então vão lá visitar o Ranguinho, que é o mascote das meninas. Vai estar no stand 17, no dia 20 de outubro, na nossa 25ª Feira Cultural. Meninas, muito obrigado. Mas antes, deixa eu dar uma aviso importante. Vamos lá. Vai ser inédito, hein? Eu deixei pra falar aqui. Vamos lá, boa. No nosso stand, a gente vai estar recolhendo tampinha de garrafa. Opa, que legal. Olha aí, pessoal. Poxa, só coisa legal, hein? Essas meninas são nota 10, viu? Se todo mundo fosse assim, empenhado, dedicado aí, nossa senhora. Bom, mas enfim, que legal. Parabéns pela ação, pela atitude, pela iniciativa, mais uma vez. Então, ó, estão recolhendo tampinha plástica lá no stand 17. Olha quanta coisa legal no stand 17, hein? Não deixem de vir visitar as meninas da Poluição Marinha. Parabéns! Obrigada. Muito obrigada. Faço convite pro pessoal então aí. Olha, eu convido todos vocês, a vir no nosso stand e entender mais sobre o mar, o oceano e como isso a poluição abala o ecossistema aquático. Stand 17, hein? Não esquece, aparece lá. Maravilha, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui e eu espero todos vocês aí no dia 20 de outubro, no stand 17, Poluição Marinha, com a Natália, com a Fernanda e todo o grupo, né? Tem mais integrantes, né? Sim. Então tá bom. Valeu, galera. Até o próximo tema aí. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.